Diz assim a palavra de Deus, conforme registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, a partir do versículo 1. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhe os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus, com seus líderes, para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Em Listra, havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado ele permitiu que todas as nações seguissem seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha e, tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. De Atália navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. Ficaram ali muito tempo com os discípulos. Louvado seja Deus. A sua palavra, oremos mais uma vez. Senhor bendito, ao nos reunirmos aqui nesta noite, para também ouvirmos aquilo que o Senhor fez, pela tua grande graça, por meio destes servos Paulo e Barnabé, que nós possamos nos maravilhar com o teu poder, com a tua glória, com a tua graça, Senhor, registrados nas páginas da história do teu povo. Mais que isso, que nós sejamos encorajados, fortalecidos no íntimo com poder pelo teu Espírito e desafiados para sairmos daqui
também com este evangelho em mãos, na nossa mente e no nosso coração, pronto a compartilhá-lo com todo aquele que ainda não ouviu e não creu, aconteça o que nos acontecer. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. Eu não sei quantos aqui já ouviram falar de William Carey. William Carey, já ouviu falar sobre ele? Conhecido como o pai das missões modernas. Ele que foi um famoso missionário batista inglês, que partiu para a Índia, onde ele ministrou boa parte da sua vida, no final do século XVIII até o início do século XIX. Ele foi um servo grandemente usado por Deus para plantar várias igrejas, inclusive iniciar escolas e orfanatos, deixando um riquíssimo legado espiritual no país da Índia. Porém, a trajetória de William Carey não foi isenta de duras provas e tribulações, como ele mesmo relatou certa vez. Ouça as palavras de William Carey: quando deixei a Inglaterra, minha esperança de converter a Índia era muito forte. Porém, diante de tantos obstáculos, ela minguaria se não fosse pelo sustento recebido de Deus. Bem, Deus está comigo e sua palavra é verdadeira. Embora as superstições dos pagãos fossem 1000 vezes mais fortes e o exemplo dos europeus 1000 vezes pior, mesmo diante do abandono e da perseguição, minha fé, posta na segurança da palavra de Deus, ainda superaria todos os obstáculos e suportaria cada provação. A causa de Deus triunfará, disse William Carey. Além de ser um testemunho comovente, ele é bastante compatível, creio eu, com o que nós encontramos no texto desta noite, Atos capítulo 14, versículos 1 a 28. Se você fechou a sua Bíblia, abra novamente. Porque o que William Carey disse a respeito dos obstáculos que ele enfrentou na Índia, eu creio que Paulo e Barnabé poderiam dizer também sobre os obstáculos que eles enfrentaram na sua primeira viagem missionária. Isto é, apesar do péssimo exemplo dos judeus, o povo de onde vieram Paulo e Barnabé, e apesar da fortíssima superstição dos gentios, a quem Paulo e Barnabé quiseram evangelizar nesta primeira viagem, Deus mesmo fez a causa do evangelho prevalecer. Não apesar de, mas em meio às provações de Paulo e de Barnabé. É isso que veremos mais a fundo nesta noite. Mas antes de entrar no texto de Atos 14, um pouquinho de contexto, se você não tem nos acompanhado recentemente, ou chegou há pouco tempo, onde nós estamos na história, no enredo aqui de Atos dos Apóstolos. Bem, o assunto de hoje, o relato de Atos 14, nos traz a continuação e a conclusão desta primeira viagem missionária da dupla Paulo e Barnabé. Uma viagem que durou aí cerca de aproximadamente 2 anos, dos anos 46 a 48 depois de Cristo, em que esses 2 homens percorreram aproximadamente 1.600 quilômetros, fosse a pé ou de barco. Bem, se nós pudéssemos imaginar aqui um grande mapa desta viagem, vamos mapear aqui no santuário esta viagem, ok? Esta viagem começou aqui à minha esquerda, okay? Logo atrás dos microfones, na cidade de Antioquia da Síria, a base missionária de Paulo e Barnabé, de onde eles saíram, navegando a barco primeiro para a pequena ilha de Chipre, que ficaria aqui próximo dos degraus da plataforma. Percorrendo toda esta ilha a pé e pregando de ponta a ponta, de costa a costa, de cidade em cidade, desde Salamina até Pafos. Vimos isso na primeira parte do capítulo 3. Bem, de barco eles seguiram então para o porto de Perge, na Panfilha, ficando aqui deste lado, minha direita, bem no centro aqui, as fileiras centrais, onde desembarcaram
e iniciaram a sua rota, subindo as montanhas, para dentro da província da Ásia Menor, onde fica a Turquia hoje, chegando à cidade de Antioquia da Pisídia, lá no fundo do santuário. E foi sobre isso que ouvimos na semana passada, a conclusão do capítulo 13. Foi lá que deixamos Paulo e Barnabé, na cidade de Antioquia da Pisídia. Dali então eles seguiram para leste, a cidade de Icônio, Listra, e chegando aqui mais ou menos próximo do meio do salão, no meio do corredor, para a última cidade de Derbe. Para então darem meia volta e contornarem todas essas cidades de novo, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, chegando ao porto de Perge, e então seguindo de barco direto para casa, Antioquia da Síria, sem passar na volta por Chipre. É mais ou menos isso que temos aqui diante de nós, uma noção espacial dos diferentes rumos desta viagem. Então hoje estamos na etapa final dessa jornada, as últimas cidades que Paulo e Barnabé visitaram depois de Antioquia da Pisídia, as cidades de Icônio, Listra e Derbe. E o que aconteceu em cada uma dessas paradas? Bem, em Icônio, versículos 1 a 7, nós veremos proclamação e perseguição. Proclamação e perseguição em Icônio. Na parada seguinte, versículos 8 a 20, em Listra, nós veremos cura, confrontação e conspiração. Cura, confrontação e conspiração. E por fim, os versículos 21 a 28, de Derbe até a chegada em casa, Antioquia da Síria, nós veremos coragem e encorajamento da parte da dupla Paulo e Barnabé. Coragem e encorajamento. É assim que vamos dividir esta viagem, a conclusão desta viagem, primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Vamos então mergulhar no texto propriamente. Capítulo 14, versículos 1 a 7. A primeira cidade, Icônio, um importante centro comercial agrícola, ficava a cerca de 130 quilômetros a leste de Antioquia da Pisídia, ok? Então seguindo aí na principal via romana que cortava o planalto central da Ásia Menor, o que é a Via Sebaste, ok? E chegando nessa cidade, nós encontramos, nesses primeiros 7 versículos do capítulo, os mesmos elementos que encontramos nas paradas anteriores de Paulo e Barnabé, nas cidades de Antioquia, da Pisídia, como também na ilha de Chipre. A princípio, nada de diferente aqui. A partir do versículo 1, nós vemos que, como de costume, nada novo aqui, Paulo e Barnabé procuraram primeiro a sinagoga judaica, onde os judeus cultuavam em Icônio, uma ponte estratégica, onde pessoas já estavam lendo as Escrituras e poderiam conhecer, ouvir primeiro a mensagem do cumprimento das promessas de Deus na pessoa de Jesus Cristo, Senhor encarnado, crucificado e ressurreto. Novamente vemos aqui no final do versículo 1, que Deus honrou a pregação de Paulo e Barnabé naquelas sinagogas, e muitos se converteram, tanto judeus como gentios. E mais uma vez, no versículo 2, como já vimos antes, quando muitos se converteram, isso suscitou o quê? Perseguição, oposição da parte dos judeus que descreram do Evangelho. E mesmo assim, diz o versículo 3 e 4, Paulo e Barnabé se intimidaram? Não. Diante da primeira oposição, o que eles fizeram? Permaneceram em Icônio, e diz que eles corajosamente anunciavam a mensagem da graça de Deus. E o que Deus fazia? Confirmava ainda mais esta mensagem, não só por meio de conversões, mas por meio de sinais e maravilhas, a ponto do povo da cidade ficar dividido, alguns do lado dos apóstolos, os enviados da igreja de Antioquia, e outros contra eles. Mas aí finalmente no versículo 5 encontramos o primeiro elemento inédito nesta história e em todo o livro de Atos. Qual é o elemento inédito aqui no versículo 5? Pela primeira vez neste livro, nós ouvimos falar de uma conspiração conjunta entre dois grupos, inimigos mortais entre si, mas que descobriram um inimigo em comum. Quem são esses dois grupos? Olhe para o versículo 5.
Diz que formou-se uma conspiração de gentios e judeus, que sequer podiam sentar à mesa uns com os outros, por força dos costumes, das tradições judaicas. Não podiam sentar para fazer uma refeição juntos, mas podiam conspirar juntos contra Paulo e Barnabé. Uma aliança por demais curiosa e oportunista. Inimigos mortais descobrindo e elegendo inimigos em comum, os mensageiros cristãos. E com que intuito? Bem, se você se lembra do final do capítulo 13, no versículo 50, você sabe que Paulo e Barnabé já tinham sido expulsos da sua cidade anterior, a última cidade que tinham visitado, Antioquia da Pisídia, algo que poderia ser feito legalmente, sem nenhum problema processual. Mas aqui a ameaça é maior, diz o versículo 5 do capítulo 14, eles formaram uma conspiração para maltratá-los e apedrejá-los, ou seja, dar uma boa surra naqueles homens, não só dar-lhes um processo jurídico desfavorável, uma sentença desfavorável, mas enxotá-los à força da cidade. Ou seja, temos aqui um grau elevado de risco e perigo para esses homens, para Paulo e Barnabé na sua viagem. O que resultou no quê? Diz o versículo 6, tendo sabido disso, decidiram fugir para as cidades vizinhas de Listra e Derbe, mas o que fizeram? Versículo 7, deixaram de pregar? Mudaram de missão? Não. Continuaram viajando e continuaram pregando as boas novas, o Evangelho de Deus. Bem, o que essa cena inicial, esta próxima parada de Paulo e Barnabé nos mostra? Esta parada na cidade de Icônio. Bem, por um lado, nenhuma oposição e perseguição deste mundo à igreja que prega o Evangelho deve nos surpreender. Não se surpreenda quando o mundo fizer oposição àqueles que pregam o puro e verdadeiro Evangelho. Veja bem, tão cedo Paulo e Barnabé chegaram na cidade, e os primeiros convertidos surgiram, tão logo começou a oposição. Notaram isso? Depois do primeiro sucesso, logo em seguida, a primeira oposição. E mesmo sem se intimidarem, permanecendo e falando corajosamente a palavra, e Deus honrando esses homens, o que aconteceu? Houve menos oposição? Não, houve mais perseguição. Ainda uma conspiração para maltratá-los e, quem sabe, acabar com eles. Meus irmãos, foi assim com os primeiros apóstolos, e foi assim com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus em carne, homem inocente, perfeito em tudo o que fez e falou, confirmado por Deus com sinais e maravilhas, que terminou a sua vida como? Como terminou a vida do nosso Senhor? Reconhecido? Aplaudido pelos homens? Não, sua vida foi ceifada por uma conspiração entre judeus e romanos. Se aconteceu com nosso Senhor, é de se surpreender que aconteceu também com seus discípulos e apóstolos aqui, Paulo e Barnabé. Portanto, irmãos, a igreja que prega verdadeiramente o Evangelho da graça de Deus, pastor, que Evangelho é esse? Esta mensagem de que nós somos todos pecadores, carentes do perdão e da salvação imerecida de Deus, que somos salvos somente pelo sacrifício único e definitivo de Jesus Cristo no Calvário, e que por isso devemos a Ele não só parte da nossa vida, mas toda a nossa vida, em obediência e gratidão pelo que Ele fez por nós na cruz. A igreja que prega o verdadeiro Evangelho da graça não deve se surpreender quando ela enfrentar a oposição, seja dos nossos familiares, parentes e amigos, vizinhos e colegas de estudo ou trabalho, professores, para não falar sobre os formadores de opinião da nossa cultura, e até as próprias autoridades civis. O que deve nos surpreender é o quão pouco a igreja brasileira tem sofrido oposição e perseguição dos que nos cercam.
É isso que deve nos surpreender e que nos deve fazer perguntar: por que não estamos recebendo mais crítica e sofrendo mais oposição? E eu me pergunto, será que a igreja brasileira está pregando o verdadeiro evangelho? O único e verdadeiro evangelho? Como já compartilhamos aqui em outras ocasiões, o relato famoso de John Wesley, grande pregador inglês do século XVIII, que uma vez registrou no seu diário a sua perplexidade depois de um grande evento evangelístico e missionário. E qual foi a perplexidade de John Wesley? Perplexo por não ter sofrido mais oposição hoje ao pregar o evangelho. Estranho, não? Porque hoje a igreja fica perplexa e se surpreende quando sofre oposição. Mas Wesley e os antigos se surpreendiam quando não sofriam oposição e não encontravam resistência ao evangelho e se perguntavam: será que pregaram de fato o evangelho? Não devemos nos surpreender, meus irmãos, mas tampouco devemos nos intimidar diante da oposição do mundo. É verdade, assim que Paulo e Barnabé tomaram ciência de um plano, de uma conspiração para maltratá-los e quem sabe tirar a vida deles, eles fugiram, eles tomaram as devidas providências, sem que isso depusesse contra a honra deles, mas nem por isso eles mudaram de missão. Fugiram, mas continuaram pregando o evangelho. E meus irmãos, se ou quando uma oposição semelhante nos sobrevier nesta terra, nós nos sentiremos intimidados ou avançaremos corajosamente com a mensagem do evangelho? Quando o mundo se levantar contra a igreja que prega o verdadeiro evangelho, nós vamos recuar e nos intimidar, ou vamos permanecer e avançar na causa do evangelho? Mas a viagem seguiu, e seguimos também para a próxima parada de Paulo e Barnabé, tendo partido de Antioquia da Pisídia para Icônio e descendo agora para a cidade seguinte de Listra. Um importante entreposto comercial, agrícola, na zona mais rural da Licaônia, cerca de 35 quilômetros a sul-oeste de Icônio. E desta vez, diferente do seu costume, Paulo e Barnabé não se apresentaram numa sinagoga, talvez porque não existisse uma sinagoga em Listra, mas talvez foram pregar no portão da cidade ou numa praça central. E foi lá que nós ouvimos falar, dos versículos 8 a 10, de um grande milagre, de uma cura sobrenatural, de um homem aleijado desde nascença, que nunca tinha andado antes, mas que eu ouvi a pregação de Paulo, e Paulo, vendo que este homem tinha fé, provavelmente fé em Cristo, para ser salvo, Paulo ordenou que aquele homem fosse curado, que ele ficasse de pé, e imediatamente ele se levantou. Bem, se você está acompanhando a leitura de Atos, você não pode deixar de reparar que não é a primeira vez que um aleijado de nascença é curado. Isso já aconteceu lá em Atos capítulo 3, quando Pedro e João curaram um aleijado de nascença na porta do templo em Jerusalém, e como aquele milagre abriu uma porta para que o evangelho avançasse ainda mais entre os judeus. E se você está fazendo o paralelo e a ponte, talvez você espere que algo novo aconteça, uma nova porta se abra, não mais para os judeus, mas para os gentios crerem em massa no evangelho. Mas ao lermos a continuação do relato, nós descobrimos que Deus tinha outros planos para Paulo e Barnabé na cidade de Listra. Por quê? Ele diz o versículo 11, 12 e 13, que diante do milagre, muitos em Listra ficaram impressionados, ao ponto de confundirem Barnabé e Paulo com os seus deuses. Eles são mencionados no versículo 12. Quais deuses são esses? Os famosos deuses gregos Zeus e Hermes. Zeus sendo o chefe senhor do panteão grego, o senhor do universo, na mitologia
grega, e pai de Hermes, seu filho, que era o seu mensageiro aqui na terra. E por que confundiram Barnabé e Paulo? Bem, Paulo era o pregador, então viram-no como o mensageiro, fazendo a figura do mensageiro, Hermes. Barnabé, sendo uma figura mais experiente por trás de Paulo, o confundiram com Zeus, na hierarquia dos deuses gregos. E ao verem este milagre, pensaram: os deuses estão conosco, estão aqui Zeus e Hermes, Paulo e Barnabé, vamos sacrificar para eles. Por quê? O que explica essa reação dos gentios em Listra? Tem pelo menos duas coisas. Primeiro, no mundo antigo pagão, operadores de milagres, os que realizavam milagres, eram costumeiramente confundidos com representantes ou até encarnações dos deuses. Isso já era algo comumente crido na época. Mas algo mais peculiar, ouça bem, existia uma lenda antiga registrada pelo poeta latino Ovídio, onde cria-se que Zeus, o grande senhor dos deuses gregos, e Hermes, seu filho e mensageiro, esses dois deuses, segundo esta lenda que corria a região na época, eles tinham descido em forma humana uma outra vez e tinham ido de casa em casa procurando abrigo e alimento, sendo recusados vez após vez, até que finalmente um casalzinho idoso, bem humilde, recebeu esses dois sem saber que eram Zeus e Hermes, os acolheram, os alimentaram e por isso receberam uma recompensa dos deuses. Este casal se tornou o primeiro sacerdote e a primeira sacerdotisa do templo de Zeus naquela cidade. Bem, e o que aconteceu com as outras famílias que não receberam Zeus e Hermes, segundo a lenda? Eles não foram comidos de bicho, né? Como diz a lenda pentecostal, mas na lenda dizia que os deuses arrasaram com as outras famílias e só sobreviveram aquele casal. Bem, se você é um membro da cidade de Listra e você desconfia que Zeus e Hermes estão na cidade operando milagres, você não vai correr o risco de ser pego de surpresa de novo. Na dúvida, o que você vai fazer? Você vai receber bem os deuses, com muitos sacrifícios, com bois, com coroas de flores, com grande festa. Por quê? Vai que eles perdem a oportunidade de novo e todo mundo morre, que nem da primeira vez. Daí a euforia da cidade em montar essa procissão, esses sacrifícios para honrar os deuses, Zeus e Hermes. Eles achavam que tinham aparecido na forma de Paulo, Barnabé e Paulo. Bem, qual foi a reação dos dois pregadores? Diz o versículo 14, que muito diferente de alguns pregadores e pastores evangélicos que adorariam ser elevados e colocados num pedestal, numa grande procissão e chamados de deuses, não foi isso que eles fizeram. Não saíram em carro aberto, em desfile aberto, recebendo a glória da cidade. Não, com grande consternação e protesto, eles fizeram de tudo para impedir aquele ato profano. Primeiro com as suas posturas, versículo 14, eles correram para o meio da multidão, para o meio da procissão e rasgaram suas roupas num ato de protesto. Não é isso que vocês devem fazer. Mas também com as suas palavras, eles argumentaram o seguinte, nos versículos 15 a 17, primeiro, que eles eram meros seres humanos, como os demais, versículo 15, homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês, gente como vocês, gente comum, não somos deuses, ou encarnações de deuses, nada disso, somos meros humanos, e não podemos ser confundidos com o único e verdadeiro Deus, o doador de todo o bem, versículo 17, eles falam sobre este Deus, o único e vivo e verdadeiro, aquele que dá as chuvas do céu, as colheitas no tempo certo, concedendo sustento com fartura e um coração alegre. Então não, eles não eram os deuses que os habitantes de Listra imaginavam que fossem, mas existia um único e verdadeiro Deus. Agora, por isso mesmo, aquela gente deveria parar de pensar que existiam muitos deuses e muitos ídolos. Eles eram coisas vãs, que deveriam ser rechaçadas, deixadas de lado para servir o único e verdadeiro Deus. Se fosse em nosso tempo, eles diriam: vocês podem pensar que existem muitos deuses, e vocês podem imaginar que existem muitos caminhos para Deus. Não, só existe um Deus e um caminho que leva a este Deus. E vocês devem se arrepender da sua religião, dos seus maus caminhos, para conhecer este Deus de quem estamos falando.
Este Deus que, segundo o versículo 16, no passado permitiu, Ele permitiu que cada nação seguisse seu próprio caminho, mesmo sem abonar. É que nem o pai, que às vezes permite que o filho faça determinada coisa, mesmo sem abonar, mas para que o filho aprenda a lição, até mesmo pelo caminho mais duro e difícil. Deus permitiu, mas Deus nunca abonou, aprovou que cada povo cultuasse os seus deuses da sua maneira. E é tudo passado, olha, Ele permitiu, não permite mais, porque agora Jesus já veio e todos devem conhecê-lo e se render a Deus por meio de Cristo Jesus, com arrependimento e fé. É para lá que os apóstolos estavam caminhando, mas você deve ter notado que o sermão termina no meio. Eles não têm oportunidade de chegar em Jesus, tamanha a comoção do povo. Eles não conseguem concluir o sermão. Então, como é que a cena fecha? Diz o versículo 18 que, apesar do protesto de Paulo e Barnabé, eles ainda tiveram muita dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. E então vemos a grande virada inesperada no texto, porque diz o versículo 19 que alguns judeus vindos das cidades anteriores, por onde Paulo e Barnabé passaram, Icônio e Antioquia da Pisídia, vendo a cena e vendo o conflito, o dilema entre Paulo e Barnabé de um lado e os gentios do outro, disse: é agora ou nunca, essa é a chance. Eles não, comece a campanha, eles não, acaba com isso. Antes queriam sacrificar a eles como deuses, agora querem sacrificá-los por não honrarem os deuses. Acaba com os dois. E numa grande virada, o que acontece? Assim como aconteceu com o nosso Senhor, antes aclamado pelas multidões e dias depois crucificam. De heróis a vilões, num piscar de olhos. E Paulo, aquele que antes fora um judeu perseguidor e apedrejador de cristãos, se vê agora um cristão perseguido e apedrejado pelos judeus. Eu imagino a cena passando pela mente de Paulo, assim como ele fez com Estevão, agora acontecia com ele em Listra. Diz o texto que apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mal termina a primeira viagem e parece que a história de Paulo já acabou. Mas então vem o segundo milagre. Como essa história em Listra começou? Com um homem aleijado de nascença que não poderia andar sozinho, se levantando e ficando de pé. E como é que essa história termina em Listra? Com um homem apedrejado e deixado como morto, milagrosamente levantando e ficando de pé e seguindo viagem. Não existe um milagre em Listra, existem dois. A sobrevivência de Paulo e a continuação da missão dele é um milagre vindo de Deus. Quais são as lições para nós aqui, meus irmãos? Por mais que Deus possa nos usar para proclamar corajosamente o Evangelho, por mais que Deus possa nos usar para pregar o Evangelho, e Ele confirme isso com sinais e maravilhas, se Ele assim quiser, não podemos presumir qual será o desfecho ou desdobramento imediato da nossa pregação. Assim como Deus pode abrir as portas para o Evangelho num instante, se Ele assim permitir, Ele pode fechar as portas. As portas estiveram mais abertas em Icônio e menos abertas em Listra, e em tudo Deus foi soberano e Ele foi glorificado. Cabe a nós, como igreja, irmãos e irmãs, tão somente sermos fiéis na pregação do Evangelho, o que significa pelo menos duas coisas, a partir principalmente do que vemos nos versículos 15 a 17. Veja isso bem comigo. Como Paulo e Barnabé pregaram o Evangelho especificamente nessa cidade.
muito importante reparar isso. Primeiro, como eles, precisamos reconhecer e também celebrar, junto com os que descreem do Evangelho, aquilo que nos é comum. Notaram como eles começam? Eles começam a partir de algo em comum, um ponto de partida em comum. Homens, nós somos seres humanos como vocês, eles partem de algo em comum, reconhecendo coisas em comum, como o início de uma conversa, um ponto de partida para eles apresentar o Evangelho. O que em nosso tempo, em nossa cultura, poderia envolver várias coisas diferentes. A nossa humanidade em comum envolve o quê? Um senso estético em comum, um senso criativo, um senso moral, racional, o fato de sermos seres humanos dotados de capacidades e talentos semelhantes. Isso não é apenas um acidente evolutivo. Deus nos fez assim, homens e mulheres. E em toda a criação nós vemos sinais da bondade e da graça de Deus. Ouvimos isso em Romanos 1 mais cedo. Paulo e Barnabé dizem isso no versículo 17. Olha ao seu redor, Deus não deixou falta de evidências a respeito da sua bondade. Chuva, sol, colheita, estações, tudo isso vindo da boa mão de Deus. E a nossa dependência da criação, a nossa dependência uns dos outros, são coisas que nós compartilhamos até mesmo com os descrentes. Então veja bem, irmãos, pregar o Evangelho não significa apenas confrontar os descrentes com as verdades bíblicas, mas envolve também reconhecer aquelas verdades que muitos descrentes presumem, mas não reconhecem como boas dádivas de Deus. Já parou para pensar nisso? Como um descrente, ele tem que presumir a constância da criação, a dependência da criação de Deus para sobreviver, um senso moral, né? O mais ateu, ele ainda, até onde eu sei, luta contra a corrupção. Por quê? Porque existem valores absolutos de certo e errado, senão não teria por que lutar contra a corrupção e protestar contra o mal neste mundo. Um descrente não entende isso, que isso é fruto da criação de um Deus que é bom e rege o mundo, que divide e distingue o que há de certo e errado. Compartilhar o Evangelho é não só confrontar, mas reconhecer, junto a um descrente, verdades vindas de Deus, que ele não reconhece como vindas de Deus. Mas pregar o Evangelho plenamente também exige a confrontação daquilo que é incompatível com as verdades bíblicas. Então sim, temos que celebrar coisas em comum, mas também temos que confrontar aquilo que não é apenas incomum, mas errado, é impróprio, ofende a Deus. E vemos Paulo e Barnabé fazendo isso aqui também, reconhecendo e confrontando aquilo que é inadmissível diante da revelação clara da palavra de Deus, especialmente a confusão entre Deus, o doador, e as suas dádivas, entre o Criador e a sua criação, as suas criaturas. E é isso que os gentios em Lícia estavam fazendo, confundindo a criação com o Criador, confundindo o doador com as suas dádivas, e por isso querendo endeusar e adorar Paulo e Barnabé como deuses. Quando isso se apresenta perante nós, não podemos celebrar o que o mundo diz e faz, temos que confrontar o mundo e convocá-lo a se arrepender da sua religiosidade, da sua idolatria, da sua vã religião, aquilo que ofende a Deus, claramente ofende a Deus. E, meus irmãos, não só quando estamos diante de alguém que professa uma outra religião, explicitamente uma religião que não é bíblica e anticristã, pode ser alguém que não se considera religioso, não se diz religioso, mas que ainda é uma criatura religiosa e vive religiosamente, idolatrando, talvez não deuses, mas outras coisas do universo como se fossem deuses. E o mais importante aqui, meus irmãos, é que essas coisas, esses ídolos, não são apenas coisas más, mas podem ser coisas boas, que se colocadas no lugar de Deus, se tornam más. Então não podemos idolatrar a nossa família, ou a nossa saúde, ou o nosso emprego, ou os nossos bens, ou o nosso bem-estar, como se eles fossem as fontes da nossa identidade, da nossa proteção e da nossa satisfação. Ou coisas mais coletivas e abstratas como o mercado ou o Estado, como se eles fossem
os provedores finais da nossa identidade, da nossa proteção, da nossa provisão. Tudo isso tem o seu devido lugar, mas não pode tomar o lugar de Deus, e não podemos confundir uma coisa com a outra. As boas novas do Evangelho são estas, meus irmãos, que é somente pela graça de Deus em Cristo Jesus, que nós encontramos sentido, identidade e satisfação em nossas vidas. O que me preenche, o que me ocupa, o que me satisfaz, o que me justifica como um ser humano, não é o que eu visto, não é o que eu compro, não é onde eu moro, não é quanto eu ganho, não é com quem eu ando, não é o meu sobrenome, não é a minha formação, não é um diploma, não é uma convicção política. O que me define como pessoa é que eu sou comprado e perdoado pelo sangue de Cristo Jesus. Eu fui justificado pela graça de Deus em Cristo Jesus. E Ele me suprirá de tudo que eu preciso para a vida e piedade. Portanto, é a Ele somente que pertence toda a honra, glória e louvor. Agora, pregar isso virá um custo. Pessoas pensarão que somos ingênuos. Como um colega meu de escola, quando me ouviu pregar o Evangelho, e desdenhosamente disse: muito bem, você já descobriu o pão espiritual, mas quem vai botar o pão material na sua mesa? Ou seja, a sua fé é bonita, é linda, mas não tem nenhuma consequência, não faz nenhuma diferença no dia a dia. Desdém, acusação, crítica, calúnia, ignorância, você pode esperar de tudo em reação a pregar o Evangelho. Mas pregar o Evangelho, meus irmãos, vem a um custo, sempre vem a um custo. Foi assim com o Senhor Jesus, foi assim com Paulo e Barnabé. Mas assim como Deus deu graça a Jesus e aos seus servos para completar a missão, Ele fará o mesmo por nós, se formos fiéis ao Evangelho. O que nos leva à última parada da noite. Com isso encerramos. Derbe, versículos 21 a 28. Chegamos enfim à cidade de Derbe, a cerca de 150 quilômetros a leste de Listra, bem aqui no centro do nosso santuário, no corredor central. Okay? Depois do último entreposto comercial fortificado da Ásia Menor, que era Listra, ou seja, quando a estrada pavimentada de Roma já tinha acabado, seguindo pela estrada de barro, seguindo adiante, eles não pararam e foram adiante até o fim do mundo na Ásia Menor. Os cafundós do Brejo, fundo de quintal da Ásia Menor, foram adiante para Derbe. O que é mais curioso ainda, por quê? Diante da surra que Paulo levou, e de quase ter morrido, o que esse homem fez? Ele foi adiante, seguiu em frente, mesmo em condições piores de viagem, e mesmo suportando ainda as sequelas daquela surra, daquele apedrejamento. Isso não parou de seguir mais 150 quilômetros numa estrada de barro a pé até Derbe. Ele honrou a palavra e Deus honrou o seu servo, porque diz o versículo 21 que eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Não olharam para suas fraquezas, não olharam para as circunstâncias, olharam adiante, honrando a palavra, e Deus os honrou. E aí você pensa: chega, acabou, é o suficiente para uma viagem. Porque de Derbe, Paulo e Barnabé poderiam ter atravessado em alguns dias as montanhas próximas e terem chegado em Tarso. E o que era Tarso? Era a cidade natal de Paulo. E daí eles poderiam em mais alguns dias chegar em Antioquia da Síria, num trajeto mais curto, mais simples e seguro. E o que os dois fazem? Eles dão meia volta e passam por todas as cidades onde eles já eram procurados e jurados de morte, onde o perigo ainda era presente e constante. Eles não queriam saber, deram meia volta e começaram tudo de novo. Listra, Icônio, Antioquia, Perge, enfrentando o perigo corajosamente, deixando de lado o caminho mais curto e prático. Para quê? Diz o versículo 21 e 22, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia,
fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, com a sua postura em primeiro lugar, com grande coragem e bravura, encarando as cidades, entrando de novo pelos portais de onde tinham sido expulsos, com as suas posturas e com as suas palavras, encorajando aqueles discípulos na fé, não pensando em si mesmos, mas nos discípulos que tinham deixado para trás, e dizendo para eles no versículo 22, o quê? É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Pare e pense em cada uma dessas palavras. É necessário. Eles não disseram é possível, é provável, é necessário. Passar por quantas tribulações? Poucas? Algumas? Várias? Muitas. É necessário passar por muitas tribulações. Para quê? Para ser promovido no reino? Para ser reconhecido como um super crente, um super discípulo? Não, para sequer entrar, chegar lá no reino por vir. É necessário passar por muitas tribulações para entrar neste reino, mas não por mérito próprio, somente pela graça de Deus. E é por isso que o relato segue no versículo 23. Paulo e Barnabé designaram os presbíteros, ou seja, pastores, que poderiam cuidar desses discípulos em igrejas, depois que Paulo e Barnabé tinham partido. E tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, os entregaram aos cuidados do Senhor. Quem cuidaria deles? O próprio Deus cuidaria deles, pela sua graça. E então seguiram de volta, pela Pisídia, pela Panfilha, por Perge, Atalha, navegando de volta até Antioquia, de onde tinham partido pela graça de Deus. Meus irmãos, tempos depois, escrevendo para o seu jovem discípulo Timóteo, um dos poucos convertidos na cidade de Listra, como descobriremos no capítulo 16. As surras de Paulo em Listra serviram um propósito: nasceu ali o seu maior filho na fé, Timóteo. E tempos depois, em 2 Timóteo capítulo 3, Paulo lembrou Timóteo do seguinte, 2 Timóteo 3, 10 a 12, você pode ouvir apenas. Paulo escrevendo para Timóteo no fim da vida: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, coisas que me aconteceram na minha primeira viagem. Quanta perseguição suportei, disse Paulo, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ouvimos isso atentamente, irmãos? Todos os que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus, todos poderão, não, serão perseguidos. Estamos prontos para isso? Estamos prontos para viver segundo essas verdades? Se Deus permitir, irmãos e irmãs, que um governo declaradamente anticristão se estabeleça neste país, trazendo enorme oposição e perseguição à igreja. Não que eu deseje isso e espero que ninguém aqui esteja trabalhando para isso nessas eleições, ou torcendo por isso. Mas se Deus permitir que um governo declaradamente anticristão tome o poder e passe a perseguir a igreja, será que nós estaremos prontos para resistir e continuar pregando o evangelho, como fizeram Paulo e Barnabé? Aconteça o que nos acontecer. E mesmo que Deus nos poupe de um governo assim, e eu estou orando por isso, espero que você ore muito por isso nestas próximas semanas, que Deus nos poupe de um governo
declaradamente contrário àquilo que nos é mais precioso e santo neste mundo, mesmo que Deus nos poupe pela sua absoluta misericórdia, mesmo assim, será que estaremos dispostos a pagar o preço para confrontar os outros ídolos que restarão nesta nação? Porque independente de quem ganhar, a igreja ainda terá muito trabalho pela frente e muita resistência. Meus irmãos, venha o que vier, ainda assim dependeremos da graça de Deus para cumprir com a nossa missão, assim como foi com Paulo e Barnabé. Então, tendo completado a jornada, temos chegado em casa, diz o versículo 27 e 28, que Paulo e Barnabé tinham muitas histórias para contar. Que nem você quando volta de viagem, de férias, tem muita história para contar. Esses dois homens tinham muitas histórias para contar. Um embate com um feiticeiro em Chipre, um procônsul romano se rendendo a Jesus, fuga, perseguição, apedrejamento, muitas conversões por toda a Ásia Menor. Paulo e Barnabé gastaram bons dias e longos dias com muitas histórias, mas o que eles mais tinham a compartilhar não é o que eles fizeram, mas o que Deus fez por meio deles. Versículo 27, chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que eles, não, tudo o que Deus tinha feito por meio deles, e como Deus abrira a porta da fé aos gentios, porque tudo vem dele, e é por ele, e para a glória dele. Não fosse assim, Paulo e Barnabé sequer teriam saído de Antioquia, e muito menos teriam retornado com vida para casa. Então, o que foi mesmo que disse aquele missionário citado no início do nosso sermão? O que foi que disse William Carey? Você ainda se lembra? Embora as superstições dos pagãos fossem 1000 vezes mais fortes, e o exemplo dos europeus 1000 vezes pior, mesmo diante do abandono e da perseguição, minha fé, posta na segurança da palavra de Deus, ainda superaria todos os obstáculos e suportaria cada provação. A causa de Deus triunfará. Eu me pergunto, será que Paulo e Barnabé não poderiam ter dito algo muito semelhante, tendo voltado para casa? Talvez eles tivessem dito: embora as superstições dos gentios fossem 1000 vezes mais fortes, e o exemplo dos judeus 1000 vezes pior, mesmo diante do abandono e da perseguição, nossa fé, posta na segurança da palavra de Deus, ainda superaria todos os obstáculos e suportaria cada provação. A causa de Deus triunfará. E por que nós podemos ter certeza que a causa de Deus triunfará? Porque não foi nem Zeus nem Hermes que desceram e se tornaram homens. Deus Pai foi quem enviou o seu Filho Jesus Cristo como homem para esta terra, e fez-se como um de nós, vindo pregar o Evangelho com poder, com sinais e maravilhas. E o que fizeram com o Filho de Deus, nosso Senhor? Não o apedrejaram, o levaram para fora da cidade e o crucificaram, e juraram, judeus e romanos, que ele estava morto para sempre. Mas aquele que não deveria ter levantado, ressuscitou, ficou de pé, venceu o túmulo, vivo está, reina em majestade e glória, e prometeu guardar a sua igreja por todas as provações que ela enfrentar, até o dia em que ele voltar em glória. A causa de Deus triunfará, porque Jesus Cristo já triunfou. Então, meus irmãos, como disse outro grande missionário britânico, Charles Studd, se Jesus Cristo for Deus, e se Ele morreu por mim, então nenhum sacrifício pode ser grande demais para que eu lhe ofereça. Se Jesus Cristo for Deus, e se Ele morreu por mim, não há sacrifício grande demais que eu não lhe ofereça. Que nós lhe ofereçamos a nossa vida em sacrifício de louvor, e
que Ele seja glorificado em cada um de nós. Oremos. Então, Senhor, o que podemos te oferecer em gratidão e resposta à oferta do Teu Filho por nós na cruz do Calvário? Não há nada que possamos oferecer à altura, mesmo te oferecendo tudo que somos e temos. Ainda não chegaremos à altura da Tua grande oferta por nós. Mas o que somos e o que temos oferecemos a Ti, com arrependimento, com fé, com rendição e obediência ao Teu chamado. Nós nos entregamos a Ti, como Paulo e Barnabé o fizeram, porque o Senhor primeiro se entregou por nós na cruz do Calvário. E enfrentando o que enfrentarmos neste mundo, sendo necessárias muitas tribulações, até que adentremos o Teu reino em glória. Senhor, como aqueles servos Teus no passado, que nós também sejamos provados e aprovados. Quando o mundo nos resistir e se opor à nossa mensagem, que não nos intimidemos, que não nos surpreendamos, nem nos acomodemos e nos calemos, mas sigamos adiante na jornada, pela Tua graça que opera em nós, certos de que o Teu poder ainda salvará muitos que crerão nas boas novas do Evangelho. Se houver entre nós aqueles que nunca creram e nunca antes se renderam, Senhor, que a Tua palavra não volte vazia, que a Tua palavra os conquiste e os salve, para não mais viverem para as coisas deste mundo, cultuando e adorando a criação e as criaturas no lugar do Criador, trocando a Tua glória eterna pela glória passageira deste mundo, mas que possam encontrar em Ti plena fonte de salvação, perdão e alegria para suas almas. E mesmo nós que já provamos e experimentamos, que possamos beber mais da Tua fonte, Senhor, e saímos aqui cheios da Tua graça, para levarmos este Evangelho àqueles que ainda estão perdidos e tateando no escuro, na escuridão deste mundo. E aconteça o que acontecer, sofrendo o que for, que a glória seja Tua, não a nós, nenhuma glória a nós, mas só ao Teu nome, seja glória, honra e louvor para todos sempre. Amém.